O Saber Direito desta semana é com a professora Natália Masson. Ela fala sobre direito constitucional e o conteúdo das aulas, sistemas de governo, a estrutura e o funcionamento do Poder Executivo. Olá, meu caro telespectador, seja muito bem-vindo a mais um programa Saber Direito. Meu nome é Natália Masson, eu sou professora de Direito Constitucional e depois de quase 10 anos eu estou de volta aqui na TV Justiça, com muita alegria e honrada por ministrar mais uma aula aqui em nosso programa. Nesta aula eu tratarei do tema Poder Executivo, então durante toda a semana estaremos juntos para conversarmos sobre os pontos que são centrais na estruturação deste poder. Na primeira aula, que você acompanha agora, nós trataremos da estrutura organizacional do Poder Executivo, bem como daquelas 3 escolhas que são centrais para organizarmos o Estado e os poderes. Falaremos um pouco de forma de governo, de sistema de governo e forma de Estado. Depois, na sequência, falaremos do funcionamento do Poder Executivo e também das imunidades que cercam os cargos centrais neste poder. Encerraremos o nosso curso de Poder Executivo tratando de um dos pontos que são centrais numa república, a responsabilização dos chefes do Poder Executivo. Então, seja muito bem-vindo a mais um programa Saber Direito. Acompanhe durante toda a semana as importantes lições que serão trazidas aqui sobre o Poder Executivo. E para começarmos, como eu bem disse, é importante tratarmos dos 3 pontos que são estruturais, centrais para a organização de um Estado. Eu começo com a forma de governo. Pois bem, a forma de governo ela responde a uma questão importante sobre quem exerce o poder político e como o exerce. Basicamente, ela trata da relação entre os governantes e os governados. Existem 2 formas de governo que são básicas, a monárquica e a republicana. É bom que você, meu caro telespectador, saiba que nós já adotamos a forma monárquica na nossa primeira Constituição histórica, aquela que fundou o nosso Estado Nacional, que é justamente a Constituição de 1824. Em todos os demais documentos constitucionais, nós fomos republicanos. Em 1891, 34, 37, 46, 67, 69 e na atual Constituição que está em vigor, que é a de 88. Mas venha cá, adotar a forma republicana de governo significa o quê? Quais são os princípios que regem esta forma de governo? Vejamos. Para começar, os governantes, eles exercem uma relação de mandato. Então, eles são eleitos pelos governados. São eleitos por prazo certo e determinado. Então, um primeiro princípio que rege a forma republicana é justamente o da eletividade. Na sequência, o da temporalidade, porque governantes são eleitos para cumprir mandato por prazo certo e determinado. E como eu já mencionei, um ponto central da forma republicana, uma pedra angular, é justamente a possibilidade de responsabilização dos governantes. Então, e em resumo, na República vigoram os seguintes princípios: o da eletividade, o da temporalidade e o da possibilidade de responsabilização dos governantes. Agora, se eu for comparar a forma republicana com a monárquica, o que eu encontro? Para começar, na forma monárquica, o primeiro princípio é o da hereditariedade. Por quê? Os governantes não são eleitos pelos governados, e sim definidos a partir de um critério de ascendência sanguíneo familiar. Na sequência, é bom lembrar que eles não cumprem mandato por prazo certo e determinado, porque vigora na forma monárquica o princípio da vitaliciedade. E, por fim, o rei não erra, então a ideia de responsabilização não é própria à forma monárquica. Para você entender, aliás, a vitaliciedade, que rege a forma monárquica de governo, é sempre interessante lembrar a situação da Rainha Elizabeth II, que em fevereiro do ano de 2017 completou o Jubileu de Safira. São hoje mais de 65 anos à frente do trono britânico, ou seja, já é a monarca mais longeva da história, não é? Então, repassando, quais são os princípios que regem a forma monárquica? Primeiro, o da hereditariedade, depois o da vitaliciedade e, por fim, e finalmente, a ausência de responsabilização. Mas quanto a essa escolha, você já entendeu que nós somos republicanos. É a nossa tradição, desde a proclamação da República pelo Decreto número 1, de 15 de novembro de 1889. E todos os documentos constitucionais posteriores adotaram a forma republicana.
Mas esta é só uma das escolhas centrais e estruturais que devem ser feitas para a organização do nosso Estado. Uma próxima refere-se à forma de Estado, que quer dizer o quê? A forma de Estado, ela se ocupa exatamente da existência ou não de descentralização no exercício do poder político em razão de um território determinado. Pois bem, são várias as opções, né? E o nosso Estado tradicionalmente se organiza segundo a forma federada. O que significa vivermos em uma federação? Para começar, significa que o poder político ele não está enraizado, concentrado em um único centro emanador de todos os comandos decisórios e normativos. Isso é uma característica típica de um Estado unitário. E numa federação, ao contrário, eu tenho uma pulverização no exercício do poder político, dando origem a várias entidades políticas que são autônomas, ou seja, dotadas de poder político próprio, sempre esse poder instituído na própria Constituição. É bom lembrar, no entanto, meu caro telespectador, que na nossa primeira Constituição histórica, que é aquela de 1824, além de adotarmos a forma de governo monárquica, adotamos também a forma de Estado unitária, ou seja, já fomos um Estado unitário. Somos uma federação desde a proclamação da República e é também da nossa tradição adotar esta forma de Estado. Eu tenho certeza que você já entendeu que essa forma de Estado se caracteriza exatamente pela pulverização no exercício do poder político. O poder político não está enraizado num único centro emanador de todos os comandos decisórios e normativos. Ao contrário, o que eu tenho? Eu tenho uma pulverização no exercício do poder, originando as entidades políticas autônomas na federação. Então entenda, o nosso Estado federal, ou seja, o nosso país, é a República Federativa do Brasil, dotada de soberania, que é o poder político em grau máximo. Mas, internamente, como é a nossa organização político-administrativa? Vejamos, nós temos como entes federados a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Todos eles dotados de autonomia. Não existe subordinação entre os entes federados, mas, claro, todos estão absolutamente sujeitos às regras que foram impostas pelo texto constitucional. Tudo bem? Enfim, já definimos então os dois pontos centrais para o início aqui da organização e estruturação do nosso Estado. Você já sabe que nossa forma de governo é a republicana, que nossa forma de Estado é a federada. Falta falarmos então da terceira escolha, que envolve o sistema de governo. Pois bem, o sistema de governo é um ponto aqui que nos responde como vai se desenrolar a relação entre dois poderes, o executivo e o legislativo. Essa relação pode ser de total independência ou essa relação pode ser de interdependência, a depender do sistema que tenha sido adotado. Existem dois sistemas clássicos, o presidencialismo e o parlamentarismo. Existe ainda uma terceira via, que tem sido testada em alguns países e que foi construída a partir da reunião das características virtuosas desses dois sistemas clássicos e tradicionais, numa tentativa desta terceira via de não incorrer nas falhas e nos defeitos desses sistemas tradicionais. Pois bem, falemos de cada um deles agora, porque este é um ponto que interessa muito ao nosso curso, que vai ser ministrado durante toda essa semana aqui no Saber Direito, que é um curso especificamente sobre o Poder Executivo. Bom, quando nós estamos avaliando, verificando o que é o sistema presidencialista, nota-se o seguinte, que todas as funções executivas estão concentradas no Poder Executivo. Por isso, no presidencialismo, a chefia é una, a chefia é monocrática, porque o presidente da República irá simultaneamente exercer as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Pois bem, uma única pessoa física vai desempenhar simultaneamente duas funções que são distintas, a chefia de governo e a chefia de Estado. O mesmo se passa no parlamentarismo? Claro que não. Por quê? Veja só, no parlamentarismo nós temos um deslocamento de uma função executiva que sai do Poder Executivo e que vai ser exercida por um membro que integra o parlamento, que é o primeiro-ministro. Esse deslocamento é da chefia de governo. E, claro, justamente porque teremos um primeiro-ministro exercendo a chefia de governo, eu posso dizer que no parlamentarismo a chefia é dual. Até porque duas pessoas físicas distintas
exercerão chefia de governo e chefia de Estado. Veja só, meu caro telespectador, a chefia de governo no parlamentarismo será desempenhada pelo primeiro-ministro. Agora, uma pessoa física distinta exercerá a chefia de Estado. Pode ser um monarca, pode ser um presidente da República. Afinal de contas, o sistema de governo parlamentarista, ele se harmoniza muito bem, tanto com a forma de governo monárquica, quanto com a forma de governo republicana. Então é possível que tenhamos, como na Itália ou como na Alemanha, uma república parlamentarista. É possível que tenhamos uma monarquia parlamentarista, como por exemplo no Reino Unido ou na Espanha, correto? E, enfim, são muitas as diferenças que podem ser aqui apresentadas numa perspectiva comparada desses dois sistemas que são os clássicos, tradicionais, presidencialismo e parlamentarismo. Vejamos algumas que são as mais impactantes para o estudo do poder executivo. Você, então, já entendeu que no presidencialismo a chefia é una, porque o presidente da República concentra as funções executivas. A chefia é una porque, simultaneamente, ele é chefe de governo e chefe de Estado. No parlamentarismo, a chefia é dual, porque pessoas físicas distintas exercerão essas funções. Agora, numa perspectiva comparada dos sistemas, quais são as outras diferenças que eu poderia apresentar aqui que são interessantes? Eu começaria com o próprio surgimento. Afinal de contas, o parlamentarismo é um sistema bem mais antigo. Seus contornos iniciais começaram a ser definidos no século XI, quando o monarca se cercava de um conjunto de nobres, que era, sem dúvida, o embrião daquilo que hoje nós chamamos de parlamento. Em compensação, o presidencialismo é um sistema bem mais recente, que foi instituído na primeira Constituição escrita da história, que é a norte-americana, de 1787, que inclusive institui o constitucionalismo moderno. Era preciso, naquele momento, superar o sistema inglês colonizador parlamentarista. Então, os norte-americanos instituíram o sistema presidencialista, que você tem que reparar é do final do século XVIII, então é um sistema, sem dúvida, bem mais recente. Agora, se você comparar a questão que envolve os mandatos, no presidencialismo, o presidente da República, ele é eleito por mandato certo, determinado. Já no parlamentarismo, o primeiro-ministro vai desempenhar suas funções por um período indeterminado de tempo. Afinal, ele vai cumprir a chefia de governo enquanto possuir o apoio, a confiança da maioria dos integrantes do parlamento. E essa é, inclusive, uma questão bastante importante sobre a governabilidade nos dois sistemas. Por quê? Porque, veja só, uma das vantagens mais centrais do parlamentarismo é justamente essa relação harmoniosa entre os poderes executivo e legislativo. Afinal de contas, o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, vem do parlamento, é nomeado pelo parlamento, não é? Muitas vezes. Então, e por isso, ele tem o apoio da maioria parlamentar. Essa relação de confiança, portanto, ela é construída a priori. E mais, ela deve se manter durante todo o governo do primeiro-ministro. E a partir do momento em que ela começar a se esfacelar, a ruir de alguma forma, o parlamento, claro, pode apresentar o voto ou moção de desconfiança para destituir o primeiro-ministro e, então, constituir um novo gabinete. Quanto tempo isso vai demorar para acontecer, não sabemos. Pense, por exemplo, no governo da Margaret Thatcher, no Reino Unido. Ela foi primeira-ministra durante aproximadamente 11 anos. Quando então a relação começou a se esfacelar, essa relação de confiança e apoio com o parlamento, antes que fosse apresentada a moção ou o voto de desconfiança, ela resolveu renunciar ao cargo, né? Isso é uma característica típica do parlamentarismo. Essa relação de confiança tem que se manter para que então o chefe de governo, o primeiro-ministro, governe. Já no presidencialismo, a situação é diferente, porque o presidente da República é eleito para um mandato. E nós temos então a expectativa de início e fim deste mandato, não sendo possível ao Poder Legislativo destituir o presidente da República por mera liberalidade, porque já não o apoia, porque entende que as medidas que ele adota não são as mais adequadas. A única chance de o parlamento destituir o chefe de governo, que é o presidente da República, antes do término efetivo do seu mandato, é a seguinte: é a condenação dele num crime de responsabilidade.
E claro, nós falaremos disso, mas na nossa última aula. Você tem que acompanhar a semana inteira, porque a gente encerra esse curso tratando justamente dessa responsabilização e deste ponto que eu entendo que é crucial, essa análise com relação à possível destituição do chefe do Poder Executivo no presidencialismo. Mas é certo que no parlamentarismo nós temos uma superação de crise que é muito mais simples, já que no presidencialismo o instrumento que temos é o impeachment, a condenação do presidente da República no crime de responsabilidade. E nós, brasileiros, bem sabemos que o país sangra durante esse processo. Então, se eu pudesse listar vantagens dos sistemas, eu diria o seguinte: no presidencialismo, eu tenho uma expectativa de estabilidade, porque o mandato é construído com data de início e fim. E, claro, existe uma legitimidade popular muito grande do chefe do executivo, já que ele foi eleito pelo voto popular, e na maioria dos países de forma direta. Agora, no parlamentarismo, além dessa relação mais harmoniosa entre os poderes, que deriva do apoio que o parlamento dá ao primeiro-ministro, que é chefe de governo, eu noto uma outra vantagem. Qual seria essa outra vantagem? No parlamentarismo, eu reparo que a superação das crises é mais fácil. A superação das crises é mais tranquila, eu diria. Por quê? Porque já existe a expectativa de o primeiro-ministro ele ser a qualquer tempo destituído, porque a relação de confiança dele com o parlamento, de alguma forma, se esfacelou. Tá certo? Bom, antes de tratarmos desta que é a terceira via, que seria o semipresidencialismo, o sistema que eu quero comentar aqui, eu queria te convidar, meu caro telespectador, a resolver comigo uma questão que já foi aqui planejada no nosso quiz, para verificar se você de fato compreendeu esses institutos que eu apresentei neste início de aula. Vamos lá? A questão que temos é a seguinte: considerando as 3 escolhas estruturais que devem ser feitas para a organização do Estado e dos poderes, assinale a única assertiva correta. Vejamos, na letra A nós temos: da nomenclatura de nosso Estado Federal, República Federativa do Brasil, pode-se inferir que a forma de governo é a federativa e o sistema de governo é o republicano. Esta é a letra A. A letra B diz que república é o sistema de governo adotado pelo Brasil. A letra C indica que o Brasil adota o presidencialismo como forma de governo. Em consequência, o presidente da República tem em suas mãos tanto a chefia de Estado quanto a chefia de governo. E, finalmente, a última alternativa que temos indica que o sistema de governo da República Federativa do Brasil é o presidencialismo, enquanto a forma de Estado é a federada. Ótimo, então, lidas todas as alternativas, nós temos 4 aqui para assinalar, devemos escolher qual é a correta. E a gente pode marcar a letra D. Por quê? O sistema de governo da nossa República Federativa é exatamente o presidencialista, enquanto a nossa forma de Estado é a federada. E essa questão nos mostra algo que é muito importante. O examinador, quando apresenta questões sobre esses pontos centrais que eu estou ensinando nesta primeira aula, ele vai certamente lhe induzir a erro com relação às escolhas que devem ser feitas. Então, repare ali que ele colocou, às vezes, que a nossa forma de Estado é a republicana, quando, na verdade, a forma de Estado é federada e a forma de governo é a republicana. Ele colocou ali também que o sistema de governo é, por exemplo, o federado. Não, o sistema de governo é o presidencialista. Então, tome muito cuidado com relação a essas nomenclaturas diferentes que foram aqui apresentadas, para que você se saia muito bem nas eventuais questões de prova que você, estudante da graduação, for prestar ou você, estudante de concurso público, tiver que enfrentar em algum momento. Bom, acho que chegou o momento da aula da gente fazer um primeiro e breve resumo sobre os pontos que foram aqui até então trabalhados. Nós já sabemos que a nossa forma de governo é a republicana, já sabemos que a nossa forma de Estado é a federada e que o nosso sistema de governo é o presidencialista. Mas falemos um pouco mais sobre o presidencialismo, sobre as possibilidades de mudanças da forma de governo, de Estado, do sistema de governo. Agora, outros pontos, já que você conhece muito bem essas 3 expressões. Bom, nós temos 2 sistemas que são clássicos, né? O presidencialismo e o parlamentarismo. É da tradição nossa republicana sermos presidencialistas.
Sempre fomos presidencialistas durante o período republicano. Tivemos um único e breve intervalo de adoção formal do parlamentarismo. Você se recorda de quando foi que isso aconteceu? Olha só, depois de uma eleição popular em que Jânio Quadros venceu e governou por breves 7 meses, nós tivemos a apresentação de sua renúncia. Então, o vice-eleito, João Goulart, ia tomar posse, mas como ele tinha um certo viés reformista, setores da sociedade queriam impedir essa posse. Mas ele era o vice, tomou posse e, na tentativa de justamente esvaziar um pouco os poderes do presidente da República, uma emenda constitucional, que foi a emenda número 4, emenda feita à Constituição que estava em vigor à época, que era a Constituição de 46. Essa emenda constitucional, a número 4, ela é de setembro de 61 e ela adotou formalmente o parlamentarismo, que vigorou até janeiro de 63, quando a emenda constitucional número 6 retirou essa escolha da Constituição até então vigente. Então, e em resumo, a nossa tradição é republicana e presidencialista, e durante todo o período republicano, só tivemos a adoção formal do parlamentarismo durante um intervalo bem breve de tempo, que foi de setembro de 61 a janeiro de 63. Pois bem, quando a Constituição de 88 foi editada, uma primeira questão que foi apresentada era a seguinte: manter a forma de governo republicana, que é da nossa tradição, manter o sistema de governo presidencialista ou alterarmos essas escolhas nessa redemocratização do país. Era uma dúvida muito constante dos membros da nossa Assembleia Nacional Constituinte. E, enfim, eles optaram pela manutenção da forma e do sistema de governo que eram tradicionais em nosso país. Por isso, quando o poder constituinte originário, no dia 5 de outubro de 88, promulga e publica a nossa Constituição, que é a atual em vigor, a Constituição de 1988, essas escolhas são mantidas. E a gente segue, sendo então republicanos, certo? E presidencialistas. Mas repare, o próprio poder originário, quando construía o texto constitucional, tinha dúvidas com relação a esse continuismo. Resolveu estabelecer um compromisso dilatório com essa escolha, prevendo lá no artigo 2º do ADCT a realização de um plebiscito no qual os cidadãos seriam acionados para poderem participar de forma direta da confirmação dessa escolha ou então da superação dela. Pois bem, tivemos então a inserção lá no ADCT do artigo 2º estabelecendo esse importante plebiscito. É importante que você se lembre que o ADCT representa o ato das disposições constitucionais transitórias. O ADCT é um facilitador dessa transição de regime constitucional, de uma Constituição para outra. Então, eu tenho normas com caráter transitório que vão me auxiliar nessa passagem, nessa transição de um regime para outro. As normas do ADCT, não tenha dúvidas disso, são normas constitucionais, de mesma importância, de mesma hierarquia normativa que aquelas normas que estão na parte permanente da nossa Constituição. Mas, claro, possuem uma diferença com relação a essas primeiras normas. Qual? Bom, são normas constitucionais de mesma importância, mesma hierarquia, etc., mas as normas do ADCT têm caráter transitório. Então, entenda que um dia aquelas normas do ADCT não passarão de uma mera lembrança, de uma reminiscência histórica, porque elas funcionam nesse período de transição. E à medida em que aquela norma se realiza, ela fica com a eficácia exaurida, com sua aplicabilidade esgotada. É claro que atualmente muitas das normas do nosso ADCT já estão com a eficácia exaurida, com a aplicabilidade já esgotada. No entanto, existem tantas outras que ainda estão valendo, produzindo seus efeitos. Por quê? Porque a transição que elas estabelecem ainda não se deu. Aquele regime ainda não está azeitado completamente e eu preciso manter aquela norma de transição ainda como válida, tá? Mas o importante aqui, nesta aula, é que você entenda que as normas do ADCT são normas constitucionais. E como são normas constitucionais, se sujeitam, claro, também à atuação do poder de reforma. E por que eu te lembro disso? Porque, veja, o artigo 2º do ADCT, quando estabeleceu então o plebiscito, no qual os cidadãos seriam acionados para poderem votar pelo continuismo da forma republicana do sistema presidencialista ou a superação destes, eles foram acionados num plebiscito que estava originariamente marcado para acontecer em setembro de 93. Foi uma emenda constitucional, a emenda número 2,
que alterou o artigo 2º do ADCT e antecipou esse plebiscito. Antecipou o plebiscito para abril daquele mesmo ano. Então, em abril, os cidadãos foram convocados e participaram diretamente, mediante a realização de um plebiscito, dessa discussão sobre a manutenção da forma e do sistema de governo ou a superação destes. Qual foi o resultado desse plebiscito? Você se lembra? Certamente sim. Você sabe que os cidadãos acionados votaram pela manutenção da forma republicana e do sistema presidencialista, não é? Então, o poder originário fez a escolha e depois a submeteu aos cidadãos de forma direta que votaram pelo continuismo. E aí, claro, surge a clássica pergunta. Pois bem, o poder originário fez a escolha. Os cidadãos, eles confirmaram. Será que a forma de governo republicana e o sistema presidencialista tornaram-se, então, após esse plebiscito, cláusula pétrea implícita? Eis a questão tão interessante e, claro, trabalhada pela doutrina. Com relação à forma de Estado, sem dúvida é cláusula pétrea, mas é cláusula pétrea expressa. Abra o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º da nossa Constituição, e você ali verá que a primeira cláusula pétrea expressa, apresentada pelo poder constituinte originário, é justamente a forma federada de Estado. Então ali eu tenho cláusula pétrea e não tenho dúvida. Mas, e com relação à forma de governo e o sistema? Não eram originariamente cláusulas pétreas. Tanto é que o poder originário, no plebiscito, permitiu que os cidadãos, em votação, superassem essas escolhas. Mas depois que o plebiscito aconteceu e os cidadãos votaram, será que então essas escolhas tornaram-se cláusulas pétreas implícitas? Bom, a doutrina diverge um pouco, não há um posicionamento uníssono, mas, majoritariamente, as opiniões se concentraram nesta ideia que agora eu transmito a você, meu caro telespectador. Com relação, primeiro, à forma de governo republicana. Majoritariamente, os autores se manifestam no sentido de que a forma de governo republicana teria, sim, se tornado uma cláusula pétrea implícita depois da votação no plebiscito. Por que razão? Porque, na verdade, não teríamos mais espaço para a adoção da forma monárquica, especialmente em razão de alguns princípios que orientam, né, a formatação da nossa Constituição de 88. A República é considerada um princípio fundamental do artigo 1º, é um princípio constitucional sensível, listado no artigo 34, inciso 7º, e, ademais, o voto direto e periódico é cláusula pétrea expressa, lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2. Pois bem, diante de tudo isso, a adoção da forma monárquica estaria, então, impossibilitada por conta desse conjunto de princípios e dispositivos constitucionais que eu aqui apresentei. Teria, então, segundo a doutrina majoritária, se tornado, sim, uma cláusula pétrea implícita. Agora, e com relação ao sistema de governo? Somos presidencialistas, você já entendeu? É da nossa tradição republicana a adoção desse sistema, eu não tenho dúvida. E no plebiscito, o povo confirmou a escolha do poder originário. Mas o nosso presidencialismo, ele tem dado sinais de esgotamento. O nosso presidencialismo, que é um presidencialismo de coalizão. Porque, entenda, no presidencialismo é possível eleger um presidente da República cuja ideologia e base de sustentação teórica seja completamente distinta daquela que orienta a formação do parlamento. Em suma, eu posso eleger um parlamento composto, em sua maioria, por integrantes de direita e posso eleger, ao mesmo tempo, numa mesma eleição, um presidente da República cuja formação ideológica seja mais à esquerda. E, de alguma forma, eles precisam depois governar e evitar a paralisia decisória, não é verdade? Agora, se o presidente contasse sempre com apoio parlamentar, eu jamais teria esse espectro de paralisação decisória que tão mal faz ao país. Só que, a bem da verdade, nós sabemos que no presidencialismo, essa relação de apoio e de confiança não é construída a priori. E, em tese, nem precisa ser construída durante o governo, não é? Eu não preciso ter esse alinhamento. Mas, na prática, sem ele, não se governa. Então, cunhou-se no Brasil essa expressão presidencialismo de coalizão, justamente para tentar mostrar que, mesmo que sejamos presidencialistas e mesmo que o presidente da República se eleja e ele governe, sem contar necessariamente com esse apoio da maioria parlamentar, isso em tese é possível, mas na prática não funciona e inviabiliza todo o programa de reformas e de medidas legislativas que o presidente queira aprovar.
Então, cunhou-se essa expressão presidencialismo de coalizão aqui no Brasil para mostrar que algo tem que ser feito. Né? Uma coalizão tem que ser formada, senão o presidente não governa. E, claro, esse sistema, num cenário multipartidário, com formação da Câmara dos Deputados, ainda pelo sistema proporcional, o que permite a existência daqueles partidos nanicos, né? As famosas legendas de aluguel, uma expressão da qual deveríamos ter certamente vergonha, não é? Pois bem, nesse cenário é dificílimo para o presidente governar e negociar ali no varejo. Por isso, o nosso presidencialismo dá sinais de esgotamento, sim. E exatamente por isso discute-se a possibilidade de superação deste sistema de governo. E então, seria ou não possível? Tornou-se o presidencialismo, depois do plebiscito, lá do ano de 93, tornou-se cláusula pétrea, implícita ou não? É algo que, por meio de uma proposta de emenda constitucional, nós poderíamos superar. Eis a questão que tem que ser debatida. E a doutrina se posiciona, não de forma unânime, mas majoritária, no sentido de que a separação de poderes, como qualquer outro princípio, aliás, se realiza de formas diversas. Então, tanto faz se o sistema é o presidencialista, o parlamentarista ou o semipresidencialismo, que eu ainda vou comentar. Em verdade, o princípio da separação de poderes, que é uma cláusula pétrea expressa, descrita no artigo 60, no parágrafo 4º, no inciso 3º do texto constitucional, se realiza de diversas maneiras, e aí a adoção do sistema de governo A ou B, na verdade, não comprometeria esta cláusula. Por isso, a doutrina majoritariamente se posiciona com a seguinte ideia: seria sim viável que uma proposta de emenda à Constituição adotasse outro sistema de governo, em clara separação ao sistema presidencialista. Só que, repare, essa proposta de emenda à Constituição, que alterasse o sistema de governo, ela estaria, de alguma forma, superando a escolha que o povo fez de forma direta em plebiscito na década de 90. Portanto, alguns autores indicam que, para evitarmos alguma discussão quanto à legitimidade dessa proposição que altera o sistema de governo, na prudência de impedirmos essas futuras discussões quanto à legitimidade da proposição, deveríamos associar a proposta de emenda a quê? A uma manifestação popular direta, na qual verificaríamos juntos se o sistema, não é, foi então superado por proposta, mas essa alteração conta ou não com apoio popular. Então teríamos um plebiscito prévio, teríamos então um referendo, né, posterior à formação do ato legislativo, para que o povo pudesse opinar com relação a essa escolha. A doutrina assim opina, não é, pela possibilidade então de alteração do nosso sistema de governo, por meio de uma proposta de emenda à Constituição, mas sem dúvida em especial por meio de uma proposição que fosse associada a quê? Uma proposição que fosse associada a uma manifestação popular direta, tá certo? Agora, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre essa possibilidade? Repare que no primeiro semestre do ano de 2018, a Corte teria a chance de avaliar a possibilidade constitucional de superação do sistema de governo. E aquilo que a doutrina menciona, né, como mera especulação, é possível, outros dizem que não é, o Supremo confirmaria. É possível ou não a superação do sistema de governo? A Corte avaliaria isso no mandado de segurança 22972, mas tivemos a desistência, né, porque esse MS tramitou por mais de 20 anos na Corte, e aí então, no primeiro semestre de 2018, o Supremo não avaliou a questão e não nos ofertou uma resposta com relação a essa possibilidade. A questão, portanto, segue em aberto, mas doutrinariamente há o indicativo de que essa superação seria sim possível. E aí, neste ponto, eu lhe digo, meu caro telespectador, que tramitam no Congresso Nacional algumas proposições nesse sentido, de superação do presidencialismo. Talvez o caso não seja adotarmos o sistema de governo parlamentar. Não é da nossa tradição, exatamente, e também é um sistema que se difere em muitos e importantes aspectos do presidencialismo. Muitos dizem que talvez uma solução importante seja a adoção do sistema semipresidencialista. O que eu teria para tratar desse sistema com você? Vejamos. No semipresidencialismo, nós temos uma terceira via que vem sendo testada na França desde a Constituição de 1958, aquela que inaugurou a Quinta República Francesa, na Constituição Portuguesa também, 76, e eu tenho ali uma terceira via
que procura reunir características que são virtuosas dos outros dois sistemas, numa tentativa de não incorrer em suas falhas. Então, no semipresidencialismo, quais seriam os pontos centrais de estruturação dessa alternativa para o sistema de governo? Para começar, nós teríamos uma chefia dual, e isso é extraído, claro, do parlamentarismo. Chefia dual, na qual a chefia de governo seria de responsabilidade do primeiro-ministro e a chefia de Estado de responsabilidade do presidente da República. Então, por isso o nome semipresidencialismo. Alguns chamam de semiparlamentarismo, mas talvez o nome semipresidencialismo seja, de fato, um pouco mais adequado, porque a figura do presidente da República tem relevo. E tem relevo no seguinte sentido: o presidente da República, ele será, sim, no semipresidencialismo, chefe de Estado, mas, ao contrário do que se passa no parlamentarismo, em que o chefe de Estado, presidente ou monarca, ele tem funções, atribuições mais simbólicas de representação do Estado nacional no cenário externo, no semipresidencialismo, o presidente da República ele teria importantes e relevantes funções, como, por exemplo, a de nomear o primeiro-ministro, claro, com aprovação do parlamento, a de chefiar as Forças Armadas, a capacidade, inclusive, de apresentar o quê? Apresentar projetos de lei. Então, repare, teríamos a chefia dual, que é típica do parlamentarismo, mais uma figura central, que é o presidente da República, típica do presidencialismo, que teria mandato, o presidente seria eleito. E com isso eu acabo reunindo as características que são virtuosas dos outros dois sistemas, numa tentativa de não incorrermos em aquelas falhas centrais que, claro, todos eles apresentam. Então, nesse primeiro momento desse nosso primeiro encontro aqui no Saber Direito sobre o tema Poder Executivo, nós já fechamos alguns aspectos que são essenciais para a continuidade do nosso estudo. A essa altura, você já bem sabe que a nossa forma de Estado é federada e que isso está assegurado como cláusula pétrea expressa, ou seja, protegido de qualquer proposição de emenda que seja tendente a abolir ou restringir esta escolha. Na sequência, sabe também que nossa forma de governo é a republicana e que parece que hoje a possibilidade de alteração dessa escolha já não se faz presente. Por fim, viu que o nosso sistema de governo é o sistema exatamente presidencialista, mas que essa é uma escolha que pode vir a ser alterada por meio de uma proposta de emenda à Constituição, que adote alguma outra via, quem sabe essa terceira, que é a via do semipresidencialismo, tá bem? Antes de passarmos agora à estruturação organizacional do Poder Executivo, eu te convido, meu caro telespectador, a resolver comigo mais uma questão interessante sobre esses pontos estruturais que estão sendo apresentados. Na sequência, a gente vai começar a trabalhar a organização do próprio Poder Executivo, tendo sempre por norte a ideia de que somos presidencialistas e que, então, teremos um Poder Executivo bem robusto, com poderes, às vezes, quem sabe, exacerbados. Mas antes, venha comigo, vamos para o próximo teste. Temos aqui na tela. Então, vejamos. A questão que temos é, no parlamentarismo, as funções de chefe de Estado e de chefe de governo são exercidas por autoridades distintas, como ocorre quando o rei ou o presidente da República exercem a função de chefe de Estado e um gabinete, chefiado pelo primeiro-ministro, exerce a função de chefe de governo. No Brasil, em razão do regime presidencialista, a chefia de governo é exercida. Vejamos, a letra A diz: pelo presidente da República e diz respeito à representação do Estado brasileiro nas relações internacionais. A letra B diz, pelo Congresso Nacional, chefiado por seu presidente, e diz respeito às ações de realização dos objetivos governamentais. Letra C, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, e é concernente à nomeação para cargos que não tenham caráter político. E letra D, pelo presidente da República e diz respeito à tomada de decisões e ações nos setores da realidade brasileira. Pois bem, temos que assinalar então quem é o chefe de governo na República Federativa do Brasil e como esta aula já lhe mostrou, a letra D é a correta. O presidente da República é o nosso chefe de governo e é ele que toma as decisões de condução das políticas públicas internas, né? Eis aí uma escolha importante, mais um teste que você venceu aqui no programa Saber Direito. E agora que esses pontos introdutórios já foram apresentados, vamos conversar um pouco sobre a estruturação organizacional do nosso Poder Executivo.
Na Constituição, o Poder Executivo está organizado entre os artigos 76 e 91. E logo o artigo 76 já nos indica que, em âmbito federal, o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, que será auxiliado pelos ministros de Estado. Tome muito cuidado com essa frase numa eventual prova que você vai prestar. Por quê? É possível que o examinador diga que o Poder Executivo vai ser exercido pelo Presidente e pelos ministros de Estado, ou pelo Presidente, pelo Vice e pelos ministros de Estado, quando, na verdade, a redação do artigo 76 é bastante precisa no sentido de indicar que o poder é exercido pelo Presidente da República e que os ministros de Estado são meros auxiliares. Acho que uma boa questão que vai ilustrar isso para você é o nosso terceiro teste da aula de hoje, que já trata exatamente desse ponto introdutório da estruturação organizacional que está posta de modo muito direto lá no artigo 76. Vamos juntos? Veja o que temos. Quanto ao Poder Executivo, em âmbito federal, é correto afirmar que a letra A indica que ele é exercido pelo Presidente da República e pelos ministros de Estado. A letra B diz que é exercido pelo Presidente da República e pelos congressistas escolhidos por aquele. A letra C diz que é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. E a letra D diz que o Poder Executivo, em âmbito federal, é exercido pelo Presidente da República, que é auxiliado pelo Vice-Presidente e pelo Congresso Nacional. Com todas essas alternativas demarcadas, é claro que você vai assinalar como resposta correta a da letra C. O Poder Executivo em âmbito federal, conforme indica o artigo 76 da nossa Constituição, é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. E aí, claro, você tem que entender quem é o Presidente da República, quem são os ministros de Estado e como é que eles serão devidamente escolhidos. Comece lembrando que o artigo 77 indica, com relação à escolha do Presidente da República, que ele será eleito pelo sistema eleitoral majoritário absoluto, também conhecido como majoritário de 2 turnos. No direito brasileiro, nós trabalhamos com 2 sistemas eleitorais clássicos. O sistema eleitoral majoritário, que se divide em majoritário absoluto e majoritário simples, também chamado de puro, e o sistema eleitoral proporcional. O sistema eleitoral proporcional não será objeto de discussão em nossa aula, porque é um sistema típico do poder legislativo. É o sistema que a gente utiliza para a eleição dos deputados federais, dos deputados estaduais, distritais e dos vereadores. Veja que, no legislativo, o único cargo eletivo que não se vale do sistema proporcional é o cargo de senador. Então, nesta aula, nós trabalharemos só com o sistema eleitoral majoritário. Para a eleição do presidente, como eu lhe disse, é o majoritário absoluto, também chamado de majoritário de 2 turnos. Um nome do qual eu nem gosto tanto, porque ele acaba indicando um segundo turno como necessário. E sabemos que o segundo turno é só possível, mas não é obrigatório. Então, vejamos, pelo artigo 77, será eleito presidente e, claro, o vice, que com ele tenha sido registrado, porque a gente elege uma chapa única, né? Aquele que conquistar a maioria absoluta dos votos válidos. Quando eu digo votos válidos, é porque eu estou desconsiderando os votos nulos e os em branco. Então, será eleito presidente da República aquele que conquistar a maioria absoluta dos votos válidos em primeiro ou em segundo turno. Note, então, que o segundo turno é possível, mas o segundo turno não é obrigatório. Percebe? Pois bem, para ser presidente da República, o sujeito tem que ser brasileiro nato. O artigo 12, parágrafo 3º da nossa Constituição, traz os cargos que são privativos de brasileiros natos. E, sem dúvida, o de presidente da República é um deles. Então, o sujeito deve ser brasileiro nato, deve ter mais de 35 anos, ele deve ter domicílio eleitoral na circunscrição, que é o país todo, deve ser filiado a partido político. E note que outros requisitos para ser presidente da República estão elencados no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, que traz o quê? Que traz os chamados requisitos de elegibilidade. Estão todos ali, tudo bem? E aí o presidente da República é eleito, então, pelo sistema majoritário absoluto, que alguns chamam de sistema de 2 turnos, mas você já viu a inadequação dessa outra expressão, já que o segundo turno, nesse sistema eleitoral, apesar de possível, não é um segundo turno obrigatório. Claro que a essa altura você pode estar se perguntando o seguinte: será que os outros chefes do Poder Executivo são eleitos por este mesmo e exato sistema eleitoral? Vejamos.
nós temos o sistema eleitoral majoritário, absoluto e o simples, né? Façamos agora juntos a indicação de qual é o sistema, a depender do cargo de chefe do executivo que esteja aqui em discussão. Pois bem, o presidente da República, junto com seu vice, claro, você sabe que é eleito pelo sistema eleitoral majoritário absoluto. Esse mesmo sistema é utilizado para a eleição dos governadores. E com relação aos prefeitos, que representam os chefes do Poder Executivo em âmbito local, porque nunca é demais lembrar, a nossa federação ela tem essa particularidade perante todas as demais federações do mundo. Nós temos hoje aproximadamente 25 federações no mundo. Este é um número em disputa, porque existem países, como por exemplo a África do Sul e a Espanha, que adotam o princípio federal, ou seja, o federalismo, na construção da relação entre as entidades, mas não adotam formalmente a federação como forma de Estado. Isso é possível. Não adotar formalmente a federação como forma de Estado, mas adotar na construção das relações entre os entes o princípio do federalismo. Então, o número de federações no mundo hoje é um número em disputa, mas de toda forma, se são 25, se são 27 federações, aqui não interessa. O ponto central é você notar que a nossa federação, ela tem uma característica, não é, que a afasta das demais federações do mundo, porque é um detalhe que a diferencia do modelo federalista clássico norte-americano. Nós somos uma federação tridimensional, uma federação na qual o exercício do poder político desceu ao nível local. Nós temos então mais um player aqui nesse jogo da federação, que são justamente os municípios. Por isso nossa federação é chamada de federação de terceiro grau, por isso nós temos chefe do poder executivo também em âmbito local. Claro que o município ter sido, pela Constituição de 88, alçado à condição de ente federado, isso nos traz uma série de problemas, né? O primeiro, central, é nenhuma outra federação o fez, só a nossa. O segundo é, os municípios não participam da formação da vontade nacional, porque eles não têm representantes lá no Senado Federal. E o terceiro, o município, se pratica um ato que viola o pacto federativo, ele não se sujeita à intervenção federal, porque município localizado em Estado-membro só pode sofrer intervenção estadual, feita pelo próprio Estado. Então, claro, a Constituição de 88 ter alçado os municípios à condição de entes federados importa, evidentemente, no reconhecimento de alguns problemas. E esses três aqui que eu mencionei, por óbvio, são os centrais. Mas, enfim, temos poder executivo em âmbito local também e é preciso falar da eleição dos prefeitos. Então, vejamos. Presidente, com seu vice, eleito pelo sistema majoritário absoluto. Governadores, também, sistema majoritário absoluto. E os prefeitos? Eu vou ter que avaliar o quê? O número de eleitores naquele município. Então, se o município tem até 200 mil eleitores, o sistema será majoritário simples ou puro. Se o município tem mais de 200 mil eleitores, o sistema será o majoritário, porque tem mais de 200 mil eleitores, o majoritário absoluto. Bom, a maior parte dos municípios no Brasil não tem mais de 200 mil eleitores. Então, a maioria dos municípios no Brasil vai trabalhar com o chamado sistema eleitoral majoritário simples ou puro. O que isso significa? Este é um sistema de turno único, no qual vencerá a eleição aquele que conquistar a maioria dos votos válidos naquele turno único de votação. Pouco importando, inclusive, qual é a diferença de votação do primeiro para o segundo colocado. Não é? Em municípios do interior, e eu sou do interior de Minas, mas apesar disso, meu município tem mais de 200 mil eleitores, mas os municípios no entorno, a gente sempre repara que às vezes a eleição ela é vencida por 1, por 2, por 10 votos de diferença. Só isso, porque é turno único de votação. Então você, meu caro telespectador, se estiver em um município menor, que tem até 200 mil eleitores, e repare, estamos tratando do número de eleitores e não do número de habitantes, tá? Porque estamos trabalhando aqui com a definição do sistema eleitoral. Então, por isso que me interessa, é o número de eleitores. Então, você, meu caro telespectador, se estiver em um município que possua até 200 mil eleitores, a eleição do chefe do Poder Executivo, aí, no âmbito local, será feita por esse primeiro sistema, majoritário simples ou puro, no qual temos um turno único de votação e vence aquele que for o mais votado.
independentemente da diferença de votos do primeiro para o segundo colocado. E, aliás, se a eleição empatar, e isso acontece de vez em quando, é raro, mas acontece, se a eleição empatar, de acordo com o Código Eleitoral, o mais idoso se qualifica para o cargo. Não é verdade? Agora, em alguns municípios da nossa federação, temos mais de 200 mil eleitores. E aí, se temos mais de 200 mil eleitores, o sistema será o majoritário absoluto, que é o mesmo sistema que a gente usa para a eleição do presidente, dos governadores, né? E dos prefeitos desses municípios que são maiores. Aí será eleito o prefeito, aquele candidato que conquistar a maioria absoluta dos votos válidos, em primeiro ou em segundo turno, sendo possível que o segundo turno nem aconteça, né? Que já no primeiro turno alguém vença essa eleição, não é verdade? Pois bem, definido o sistema eleitoral e algumas das características centrais para o sujeito ocupar o cargo de presidente da República, vejamos agora quem são os seus auxiliares. O artigo 76 indica que os auxiliares do presidente da República, né, no exercício do Poder Executivo, são os ministros de Estado. E a primeira coisa que eu lhe apresento, que considero muito importante aqui, é a seguinte: os ministros de Estado, de acordo com o artigo 84, inciso 1º, eles são nomeados e exonerados livremente pelo presidente da República. Nomeados e exonerados livremente pelo presidente da República. O presidente só deve observar, nesta escolha, os requisitos que foram listados, que são bastante genéricos, lá no artigo 87. Quais são esses requisitos? Vejamos. Em primeiro lugar, os ministros de Estado devem ser brasileiros. Tanto faz se são brasileiros natos ou se são brasileiros naturalizados. Você que já estudou o tema nacionalidade sabe, então, que a nacionalidade brasileira pode ser originária ou derivada. Nacionalidade brasileira originária são os brasileiros natos. O artigo 12, no inciso 1º, faz esse indicativo para nós de quais são os caminhos para que alguém se torne brasileiro nato. E o artigo 12, mas agora, no seu inciso 2º, traz as hipóteses de aquisição de nacionalidade brasileira derivada, não é? Que é o processo de naturalização. Ministro de Estado pode ser brasileiro nato ou naturalizado, com uma exceção. Qual? O ministro de Estado da Defesa. Ministro de Estado da Defesa, nos termos do artigo 12, parágrafo 3º, em razão da chamada segurança nacional, ministro de Estado da Defesa deve ser necessariamente brasileiro nato. Tá? E é bom lembrar que o Ministério de Estado da Defesa, ele não foi instituído pelo poder constituinte originário, quando este poder criou a Constituição de 88. Na época nós tínhamos ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Esses ministérios, eles foram rebaixados à posição de comandos e estão subordinados ao ministério criado pela Emenda Constitucional 23 de 99, que instituiu o Ministério de Estado da Defesa. Tá? Então, ministros de Estado devem ser brasileiros, natos ou naturalizados, mas o ministro de Estado da Defesa, necessariamente, por força, eu repito, do artigo 12, parágrafo 3º, ele deve ser o quê? Ele deve ser brasileiro nato, tudo bem? Além disso, o ministro de Estado deve ter mais de 21 anos, Muito aluno erra isso porque pensa na idade mínima para ser presidente da República, que é 35. Mas o ministro de Estado, que é um auxiliar, deve ter mais de 21 anos e deve estar no pleno exercício, não é, dos seus direitos políticos. Tudo bem? Então, esses são os requisitos que a Constituição lista. E repare, não há aqui um requisito referente à tecnocracia, de dizermos, olha, o ministro de Estado tem que ter formação na área X. Não. O corpo de ministros, ele deve ser escolhido, sem dúvida, entre aqueles que são, certamente, de confiança do presidente e que tem um bom trânsito com o legislativo, porque a ciência política nos mostra que esse corpo que tem uma boa relação com o legislativo vai permitir, claro, né, uma conexão mais harmoniosa entre os poderes e vai facilitar em muito o governo do presidente, além de conferir mais estabilidade democrática ao país. Então, às vezes é um clamor popular para que esses membros, né, ou dos ministérios, ou o próprio presidente da República tenham uma formação técnica específica, mas a ciência política nos mostra que esse não é o cenário ideal, às vezes é até inviável. E quando eu digo, pelo artigo 84, inciso 1º, que o presidente da República nomeia e exonera livremente os ministros de Estado, é porque não há participação prévia do Senado Federal. O Senado Federal não tem que aprovar os ministros de Estado.
Tá? O Senado Federal não tem que aprovar essa escolha que o presidente da República fez, dizendo, veja, eu aprovo com maioria absoluta aqui dos votos de meus membros esse ministro que o presidente indicou. Repare que as autoridades, ministros de Estado, não estão listadas lá no artigo 52, nem no inciso 3, nem no inciso 4, como autoridades que devem ser sabatinadas em arguição pelo Senado Federal. Então é por isso que a gente diz que a escolha é do presidente da República, que nomeia e exonera livremente os ministros de Estado. Pois bem, eu encerro esse primeiro bloco aqui da nossa aula sobre Poder Executivo. Mas não se esqueça que nós estaremos juntos durante toda a semana estudando este assunto. E quando a gente se encontrar na próxima aula, eu vou sequenciar a nossa análise sobre a estruturação do Poder Executivo. Falarei um pouco mais sobre os ministros de Estado e sobre outros pontos que são essenciais para entendermos o funcionamento deste poder. Por isso, meu caro telespectador, acompanhe durante toda a semana esse nosso programa no Saber Direito, sobre o tema Poder Executivo. Estarei te esperando nas aulas para sequenciarmos o nosso estudo sobre o Poder Executivo. Até o próximo encontro. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV Justiça no YouTube, TV Justiça Oficial.